Hoje vamos falar sobre 17 coisas que são proibidas nos estádios de futebol, para os jogadores, para os torcedores e até para os árbitros. E a parte do árbitro é uma história maluca. Mas antes de chegar a isso, precisamos falar um pouco mais sobre nós, os torcedores, porque tem umas coisas bem malucas que também não podemos levar ao estádio. Todos sabemos que objetos perigosos são proibidos, e isso faz sentido. Mas guarda-chuvas também são proibidos em muitos estádios. Eles são longos e pontiagudos. Ou seja, você poderia até agredir alguém com isso. Pelo mesmo motivo, os bastões de selfie também são proibidos. Mas, sejamos honestos, nem tem muito espaço para usá-los nas arquibancadas de qualquer forma. Sinalizadores e fogos de artifício também são proibidos. E bom, faz sentido. Embora às vezes eles fiquem bem bonitos de ver, essas coisas são extremamente quentes e podem facilmente machucar alguém ou causar incêndios e ferir jogadores, como aconteceu aqui na Irlanda. Mas tem uma coisa que os torcedores do Chelsea não podem levar ao estádio: aipo. Sim, aipo. Nos anos 80, os torcedores do Chelsea começaram a levar aipo para os jogos e a jogá-lo contra os adversários. Isso chegou ao auge na final da Copa da Liga de 2007, quando os jogadores do Arsenal foram tão atacados com aipo que o jogo precisou ser interrompido por um momento. E o curioso é que até os próprios jogadores do Chelsea às vezes entravam na brincadeira. Damien Duff, de forma bem humorada, jogou aipo para os torcedores durante a comemoração do título da Premier League de 2006. O mesmo aconteceu em 2015 com Didier Drogba. Agora vamos falar sobre o papel higiênico. Alguns torcedores levam papel higiênico para o estádio para atrasar o jogo. Eles jogam no campo e o pessoal precisa ir lá recolher. Assim a partida não pode continuar na hora. Outros torcedores usam como forma de comemoração quando sai um gol. E sim, visualmente fica genial, mas no fim das contas vira uma bagunça porque leva muito tempo para limpar. Por isso é proibido. E isso foi só o número 16. Ainda temos mais 15. Por exemplo, este goleiro teve problemas por causa do que colocou atrás do gol. E este árbitro aqui se envolveu numa confusão por fazer algo ilegal. Mas passando para a proibição 15, não é voltada aos torcedores, mas sim a um clube, o Bayern de Munique. Reparou? A camisa atual deles estava sendo proibida de ser usada nos jogos da Liga dos Campeões, mesmo sendo o uniforme oficial usado na Bundesliga. Por quê? Porque a UEFA disse que os números e os nomes dos jogadores não são claramente legíveis. Deveriam ser brancos para facilitar a leitura e não vermelho escuro sobre fundo vermelho. O Bayern respondeu que não iria mudar nada, e por isso eles jogaram as partidas da Champions em casa usando o terceiro uniforme. Aliás, o mesmo problema aconteceu na temporada 2020-2021. A camisa oficial tinha os números em laranja, mas naquela ocasião o Bayern trocou seu uniforme para a Champions League para cumprir as regras da UEFA. Agora vamos falar de algo que é completamente normal no futebol americano, mas que é proibido no futebol. Consegue adivinhar o que é? O técnico dando instruções por microfone para um jogador com fone de ouvido no campo. Alguns dizem que isso seria interessante no futebol também, mas claro, é estritamente proibido. E essa proibição não vale só para os jogadores em campo. Também se aplica aos reservas nos bancos e até mesmo aos técnicos que foram expulsos e estão vendo o jogo das arquibancadas. Mas em 2005 surgiu um rumor maluco num jogo da Liga dos Campeões contra o Bayern. Mourinho não pôde estar no banco por causa de uma suspensão. Seu auxiliar técnico estava usando um gorro de lã grosso e muita gente começou a suspeitar. Será que ele está com um fone de ouvido e se comunicando com Mourinho? A UEFA também desconfiou e no intervalo pediu para o auxiliar tirar o gorro para que pudessem ver os ouvidos dele. Pelo visto, ele não estava com fone nenhum e estava tudo certo. Mas que história doida! Agora vamos a um acessório que Mbappé queria usar, mas que a UEFA disse que era proibido. Lembra dessa cena na Euro 2024? Mbappé quebrou o nariz no jogo entre França e Áustria. França esperava que ele estivesse pronto para a partida seguinte e nos treinos ele apareceu com uma máscara nas cores da bandeira da França. Dava para ver que ele estava com dificuldades, pois não conseguia enxergar direito e testou várias versões. Je pensais pas, mais jouer avec un masque c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque parce que en fait à chaque fois il y avait quelque chose qui allait pas. Mas aí a UEFA interveio e disse: "Não, essa máscara está proibida". Por quê? As regras determinam que a máscara só pode ter uma única cor. Por isso, vimos Mbappé no jogo seguinte assim. Agora algo que você provavelmente já reparou antes. Antes da bola rolar, o árbitro inspeciona os jogadores. Mas o que exatamente ele está fazendo? Ele verifica se os jogadores estão usando joias, o que é proibido, e também confere as chuteiras. No YouTube, vejo direto alguns criadores dizendo que as chuteiras com travas metálicas são proibidas e mostram quanto elas podem ser perigosas. Mas isso não é verdade. Travas metálicas não são proibidas, só que elas não podem ser muito longas nem muito afiadas, pois isso sim seria perigoso. E é por isso que o árbitro
árbitro checa os calçados, porque segundo a FIFA, a palavra final é sempre dele. Se ele achar que as travas representam risco, pode decidir que o jogador não poderá entrar em campo com elas. Antigamente, os jogadores escreviam mensagens engraçadas ou provocativas nas camisetas por baixo do uniforme, como fez Balotelli aqui, mas desde 2014 não é mais permitido ter textos nessas camisetas internas. Ou seja, se Balotelli fizesse aquilo hoje, levaria cartão amarelo e ainda uma multa. O outro episódio também foi uma loucura. Esse clube usou uma camisa proibida. Goes on his left this time, crossed as well, really good ball, Katunga! O time Huddersfield Town foi multado em 50 mil libras porque a propaganda estampada no uniforme em um amistoso era grande demais e, portanto, não estava de acordo com as regras da Liga Inglesa de Futebol. Mas depois se soube que o Huddersfield e seu patrocinador, a Paddy Power, queriam ser punidos por publicidade. Logo em seguida, a Paddy Power teve uma ideia muito especial para sua campanha nas camisas. Whoa! The football shirt is not a billboard! Try these on, lads. That's more like it. Paddy Power knows the very best way to sponsor a team is by unsponsoring them. Sim, eles retiraram completamente o nome da marca da camisa. Imagino que foi para conquistar a simpatia dos torcedores. E não foi a primeira vez que a Paddy Power causou confusão, porque a UEFA e a FIFA são bem rígidas quando o assunto é confiança. Apenas os patrocinadores oficiais podem aparecer nas transmissões e nas competições como Mundial e Eurocopa. Mas esse jogador aqui não se importou. Well, it is good for Bender! He's done it again! Niklas Bentner marcou um gol na Euro 2012 e fez um anúncio clandestino para a Paddy Power. A UEFA, claro, não achou graça nenhuma. A comissão disciplinar considerou o ato como conduta inapropriada e aplicou uma multa de 100 mil euros. Além disso, Bentner teve que cumprir suspensão na primeira partida das eliminatórias da Copa contra a República Tcheca. Ah, e agora mais uma proibição daquelas. Algo que é proibido para nós torcedores. Invadir o campo. Muitos invasores acabaram expulsos do estádio por isso. Mas falando em invasores, esse foi um dos casos mais loucos. Karl Power correu pro campo em 2001, antes do apito inicial, só para aparecer na foto oficial do time. Só que o clube não achou graça nenhuma e ele foi banido para sempre do estádio Old Trafford. Did anyone say anything? No, Gary Neville pointed and I just said to him when I put my chest out, shut it, I'm doing it for you guys, I'm doing it for Cantona. E se você não quiser ser expulso da segurança do YouTube, então se inscreve no canal. É de graça e você nos ajuda muito. Olha só aqui, Benzema jogou com uma bandagem na mão quase sempre desde 2019 e nos mostrou grandes atuações. E isso é permitido, mas o que seria proibido jogar com gesso duro? E bom, faz sentido. Imagina alguém com gesso acertando um adversário sem querer em um duelo. Agora, uma história que deixou muita gente chocada e levou a uma punição inusitada. Em 2011, Luiz Moreno jogava pelo Pereira na Liga Colombiana. O jogo era contra o Júnior, que tinha uma mascote não oficial, uma coruja. A coruja foi atingida pela bola e ficou atordoada no gramado. E o que fez Moreno? Accidente. Ele a chutou para fora do campo. Depois, o animal foi levado a uma clínica veterinária, mas infelizmente não sobreviveu. Isso causou um escândalo enorme na Colômbia. Moreno foi suspenso por 2 jogos, multado em $560 e obrigado a prestar serviço comunitário em um zoológico, porque chutar um animal é algo absolutamente proibido, no estádio ou em qualquer lugar. Vamos agora para Munique com o nosso número 5, porque o Bayern teve uma proibição curiosa sob o comando do técnico Julian Nagelsmann. Se os jogadores cuspirem no gramado, tudo bem, mas se fizerem isso no vestiário, havia uma multa de 10 mil euros. Sinceramente, por que um jogador pensaria em cuspir no chão dentro do vestiário? Mas, aparentemente, isso aconteceu e por isso a proibição. Nosso número 4 traz uma proibição da FIFA para o Mundial de 2022. Brinquedos infláveis não eram permitidos no estádio e uma das razões foi esse jogo em 2009. O jogador do Sunderland, Bent, chutou ao gol, mas a bola bateu em uma bola inflável que um torcedor tinha jogado. E gol! Uma pena que não possamos mais levar infláveis. Os torcedores do Manchester City também acham isso. Eles adoram levar bananas infláveis pro estádio. Aqui tem um clipe curto de um jornalista em uma loja oficial do City nos anos 90. Small ones and the large ones. Mas esse tipo de coisa não seria permitida em um mundial. Estamos quase nos 2 primeiros lugares, mas antes uma proibição maluca imposta aos torcedores do Bayern. Eles não podiam se sentar, mesmo havendo cadeiras disponíveis. Faltavam ainda 75 minutos para o início do jogo, mas todos tinham que ficar em pé. Por quê? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, as normas de segurança contra incêndio nas áreas de torcedores em pé. Em segundo lugar, os torcedores tinham pago por lugares em pé, não por assentos.
Se alguém se sentasse, não haveria espaço suficiente para todo mundo que comprou ingresso para o setor em pé. Desde o verão de 2023, não há mais discussão sobre isso. A área foi reformada e os assentos foram removidos. Nosso número 2. Neste caso, o árbitro fez algo que a Associação de Futebol da Inglaterra detestou. Em 2018, num jogo entre o time feminino do Manchester City e o Reading, o árbitro esqueceu a moeda no vestiário, aquela usada no sorteio para decidir quem começa com a bola. Como queria que o jogo começasse no horário, ele decidiu não voltar, mas sim fazer pedra, papel ou tesoura para decidir quem ganhava e, consequentemente, escolhia se queria a bola ou o lado do campo. Alguém poderia pensar que foi apenas uma brincadeira, mas a Associação Inglesa de Futebol não achou graça nenhuma. Disseram que era necessário seguir as regras e os padrões. Por isso, o árbitro David McNamara foi suspenso por 21 dias. E agora, nosso número 1, uma proibição pro goleiro Ben Foster. Ele era goleiro do Watford, clube da 2ª divisão da Inglaterra. Quando começou a pandemia, então ele pensou: vou criar um canal no YouTube e mostrar pras pessoas como eu jogo futebol em casa com meus filhos. Quando a temporada voltou, ele levou sua GoPro pros treinos e a colocou atrás do gol durante os jogos. Os torcedores adoraram seus vlogs e aparentemente os adversários também. O Watford conseguiu o acesso à Premier League em 2021, mas então veio uma ligação dos chefões da liga. A Premier League proibiu Foster de mostrar clipes em seu canal. Pelo menos ele pôde continuar mostrando bastidores antes e depois das partidas. Este foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado, se inscrevido e deixado o like para nos ajudar. É isso e fui!